No Iêmen, os Houthis anunciaram um bloqueio naval contra a Arábia Saudita nesta semana. A possibilidade do fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb preocupa a comunidade internacional e principalmente os Estados Unidos, que acusaram o Irã de interferência e ameaçaram ataques no território iemenita. Mas o conflito entre Houthis e Arábia Saudita não é de hoje. E é isso que a gente confere agora com a Camille Yunis. Os Houthis não são novidade na história do Iêmen. O movimento xiita, surgido na década de 90, começou como uma organização política de oposição ao governo do então presidente Ali Abdullah Saleh, acusado de permitir interferência estrangeira no território. Mas, a partir de 2004, a insurgência Houthi escalonou para uma guerra civil contra o governo, em um conflito que durou 10 anos e deixou milhares de mortos. Em setembro de 2014, o grupo fundamentalista venceu a Batalha de Sanaa e tomou a capital do país. O episódio marcou a queda do governo do primeiro-ministro Mohammed Salim Bazindawa e do general Ali Mohsen al-Ahmar. É aí que a Arábia Saudita entra de vez na história. Em março de 2015, os sauditas anunciaram uma coalizão de 9 países para uma intervenção militar no Iêmen, em apoio ao governo civil do presidente Abdrabbuh Mansur Hadi, com bombardeios às zonas dominadas pelos rebeldes. A intervenção fez naufragar a tentativa da ONU de buscar um acordo entre os Houthis e o governo local. O governo de Riad chegou a enviar tropas para ampliar a ofensiva, mas o Irã aumentou a ajuda financeira e militar ao movimento insurgente. De lá para cá já se vão 11 anos e os ataques de mísseis e drones entre os dois beligerantes se tornaram uma constante na região. Um cessar-fogo chegou a ser anunciado em 2022, mas não durou muito e o mapa do Iêmen ficou dividido, com a região ao redor de Sanaa, próxima ao Mar Vermelho, considerada um reduto Houthi, enquanto o resto do território na área do Mar Arábico é controlada pelo governo civil e os aliados estrangeiros. No início da semana, os rebeldes anunciaram um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita em meio à intensificação da guerra entre Estados Unidos e Irã. A medida afeta diretamente o porto de Yanbu, a alternativa encontrada pelos sauditas para exportar petróleo com o fechamento do Estreito de Hormuz. Os norte-americanos, que já atacaram os Houthis no ano passado, não gostaram do anúncio. O presidente Donald Trump alertou a possibilidade de um grande castigo militar caso o grupo lance ataques a navios comerciais na região. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe o professor de Relações Internacionais, especialista em Islã Político, Danilo Porfírio de Castro Vieira. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Eu já queria começar te perguntando o seguinte: a gente viu pela reportagem que a história entre os Houthis e a Arábia Saudita é antiga, são mais de 10 anos. E agora tem essa guerra entre Estados Unidos e Irã, é uma outra situação. Os Houthis são proxy do Irã, não é segredo para absolutamente ninguém. O quanto que essa decisão dos Houthis contra a Arábia Saudita tem de vontade própria dos Houthis ou ela é mais uma questão do Irã contra os Estados Unidos? É um recurso, Fabrício, iraniano, não é? Nós temos que lembrar que a situação do Iêmen, de fragmentação do Iêmen, vem até antes dos anos 2000, não é? Já temos problemas de fragmentação do Iêmen desde a década de 70 e 80, com o Iêmen do Norte, Iêmen do Sul, que também dentro daquele contexto de Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, esteve sempre presente. E na década de 90 nós tivemos um processo de unificação, mas que não foi bem sucedido. Após a Primavera Árabe, o governo pró-saudita entra em colapso e o Irã acaba por apoiar essa minoria, que é a minoria Houthi. O que nós temos que ver agora é que a ação Houthi é uma resposta à presença declarada da Arábia Saudita neste conflito. Até então, Fabrício, tínhamos visto um conflito que militarmente, diretamente, tinha mãos americanas e israelenses. O país saudita, a Arábia Saudita e os países do Golfo, mais a Jordânia, davam um suporte logístico, mas declaradamente não estavam envolvidos na guerra. Falamos já disso em tempos passados, que a Arábia Saudita recorre ao Paquistão
para fazer uma composição, mas agora, meu amigo, os sauditas estão no jogo, inclusive para agir contra os Houthis, que responderão em nome do Irã. É uma situação bastante delicada. A gente tem um mapa aqui para trazer, inclusive mostrando um pouquinho da importância do Estreito de Bab el-Mandeb, que está no centro das atenções nesse momento. Vamos colocar na nossa tela para a gente conferir, para entender o seguinte. Nós temos o fechamento do Estreito de Hormuz, ali em cima, onde está o Irã, do outro lado está a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, os países do Golfo Pérsico. Essa região a gente já sabe, é ali que passa 20% do petróleo mundial. Do outro lado da Península Arábica, entre o Iêmen e a África, você tem o Estreito de Bab el-Mandeb. Ele é muito importante porque dá acesso ao Mar Vermelho, consequentemente ao Canal de Suez. É uma rota natural para os navios que saem da Europa e vão em direção à Ásia para evitar fazer uma passagem muito maior lá pelo sul da África do Sul. Isso. Então, essa região tem também uma importância marítima muito grande comercial. As estimativas aqui dos mercados é de que a guerra entre Irã e Estados Unidos provocou o corte de 10% do petróleo mundial desde que o conflito começou na virada de fevereiro para março. E que um eventual fechamento do Estreito de Bab el-Mandeb provocaria o corte de outros 7%. Então a gente está falando aqui de quase 1/5 do petróleo mundial que sai de circulação por causa desses conflitos. Nesse caso, professor, a gente pode imaginar que os Estados Unidos vão correr ainda mais para tentar um acordo que de fato abra o Estreito de Hormuz? Quanto ao acordo, Fabrício, eu acredito que o governo Trump está completamente desencantado e confuso com a postura dos dirigentes iranianos. Primeiro, está claro que dentro do Irã hoje, aquilo que estava sendo construído desde 2009, que era uma fragmentação de poder dentro do Irã, agora, com essa crise, se mostrou evidente. Então, uma fragmentação de poder entre a presidência, a chefia do parlamento, a guarda revolucionária e o sistema de mamado. Então, a gente não sabe com quem conversar ali. Tanto que eu achei interessante, né, quando o Trump faz a declaração. Esses governantes são cuckoos, né? Tão doidos, porque eles falam uma coisa, depois fazem outra. Então, esse é o primeiro problema. O que eu acho que há, sim, uma política de intensificação do conflito, né? No sentido de aumentar uma ação interventiva violenta contra o Irã. Esse é o ponto. E o cessar-fogo acabou e não volta mais. Não volta. Ou seja, não houve uma solução. Tanto que se chegou a cogitar agora que o Iraque poderia ser o novo mediador, e isso está descartado. Se o Paquistão não consegue mediar, o Iraque muito menos. Quanto mais, que é o quê? Um país também dividido em questões políticas, entre eles o quê? O grupo xiita, que é muito forte dentro do Iraque. E que tem um histórico com os Estados Unidos nada agradável. Tanto questionável, não é verdade? Mas o que eu levanto é o problema do petróleo agora é o menor, ao meu ver, dos problemas. Porque temos hoje, como o Irã tem como escoar petróleo fora do Golfo, por via do Índico, em função de um sistema de oleodutos, também a Arábia Saudita tem condições de escoar o petróleo, inclusive em solidariedade aos países do Golfo, até o porto de Ambu, perto de Medina. Né? Mas não é o suficiente. Não é o suficiente, mas é o paliativo, que há o quê? Uma possibilidade. O que me preocupa realmente é que aquela região do Mar Vermelho, Fabrício, é uma região onde o comércio mundial entre Ocidente e Oriente depende por demais. Eles se encontram ali. Se encontram ali. Então, esse é o ponto. Professor, ontem eu estava numa conversa com o Mike Pompeo, ex-secretário de Estado norte-americano, está aqui em São Paulo, imagino que ainda não voltou para os Estados Unidos. Ele disse o seguinte, que se o Estreito de Hormuz não for reaberto, ele tem uma aposta, que é a da resiliência humana. Quer dizer, que vão encontrar portos em outros lugares, que vão encontrar outros lugares para produzir, para receber petróleo, receber gás, que podem fazer o tal do fracking aqui na América do Sul, inclusive. Isso é mesmo uma possibilidade? O Mike Pompeo não tem mais papel no governo, embora ele seja um forte apoiador de Donald Trump ainda. Mas não é, de repente, um discurso do tipo assim, vamos apelar para o emocional nesse momento? Eu vejo que muito
muito menos emocional e muito mais pragmático. É pragmático, porque o que nós estamos... É aquilo que eu estou te falando. Bom, se eu não tenho como resolver a curto prazo o problema do Estreito de Hormuz, eu vou recorrer ao quê? A outros recursos. Lembre-se que estava em construção um sistema de gasoduto e oleoduto que passava pela Síria. Coincidência agora, né? Que o governo sírio está sendo acolhido pelo Ocidente, inclusive pela ONU. Não é? Então, essas questões que devem ser levantadas. Um fortalecimento do sistema de gasoduto, onde o escoamento acontecerá por Iambo. Então, essas coisas é que nós devemos o quê? Levantar. Se eu não consigo vencer o Irã pela força, nós vamos por outras medidas logísticas e econômica. E aí entra uma discussão que a gente já teve, né? Que o Irã não pode pesar demais a mão no Estreito de Hormuz, porque não adianta nada você ter o controle da região se ela não tem utilidade, né? Pronto, e aí o quê? O trunfo do Irã vai para o quê? Para as cucuias. Exatamente. Vai por água abaixo. Vai por água abaixo e, obviamente, meus amigos, o Irã aí perde o seu principal, que é a sua carta, não é, importante aí para o processo de negociação. E uma outra coisa aqui também que a gente está discutindo, que é a da Síria, que foi lá no final de 2024 a queda do governo de Bashar al-Assad, a entrada de Ahmed al-Shara, que era conhecido como Al-Gulani, né, nos tempos de guerrilha, nos tempos de grupo terrorista, agora não é mais assim que ele é visto internacionalmente, que foi um movimento que parecia até relativamente pequeno, mas importantíssimo para o desdobramento desse tabuleiro geopolítico no Oriente Médio, né? Eu fico espantadíssimo que Al-Shara, que outrora foi ligado ao Nusra, ao Al-Qaeda sírio, agora é visto como um democrata. Detalhe, inclusive uma pessoa que está estabelecendo diálogo com o inimigo histórico, Israel. Não é? Tanto que voltamos a discutir as questões da presença de Israel por negociação entre os governos. Isso é impressionante. As magias e mistérios da política. A Jovem Pan tá de olho nisso desde que começou. Se voltar no tempo procurar os nossos arquivos, vocês vão encontrar, viu?